Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem com a graça de Deus, nosso Pai. Bem, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui nós já vimos, né? Já lemos, tentamos entender o que é ser pobre de espírito. É aquele que não carrega em si o orgulho, que acredita que sabe tudo, que são prepotentes. Não, são humildes, humildes de verdade, de coração, e sabem que têm muito a aprender. Muito a aprender. São a esses que Jesus se relaciona com quando fala, né? Para que sejam simples como uma criança, porque a criança vive ali como? Por quê? O que é? Esse questionamento, é a vontade de aprender, que tenha essa boa vontade. E nesse tempinho que nós iniciamos esse capítulo 7, já vimos o que é preciso entender por pobre de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Hoje, nós vamos iniciar as instruções dos espíritos. O que esses nossos irmãos da espiritualidade vieram nos trazer para que entendamos as passagens que até aqui chegamos a ler, a pensar a respeito, né? E o item é aqui, o item 11, o orgulho e a humildade. E quem nos fala a respeito é Lacordaire Constantina, 1863. Tanto tempo e veremos o quão ainda é atual. Então vamos à leitura. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. Então, aqui nesse pedacinho, primeiro parágrafo desse item, nós vemos a humildade desse espírito Lacordaire. Ele já começa agradecendo a Deus por ter proporcionado ali essa missão de vir nos esclarecer. Então, é gratidão pelo trabalho de poder trazer o conhecimento até nós. Segundo item aqui, ele nos coloca que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível, para que nós aprendamos. Então, isso é um exemplo ali da humildade desse Espírito. Por isso está ali o trabalho do Senhor, né? Nos trazendo conhecimento, porque ele pede auxílio ao Espírito Santo e pede ali que as palavras dele cheguem até nós de uma forma que compreendamos. Para que realmente esse trabalho que ele vem aqui nos colocar a respeito desse capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito, para que nos chegue de uma forma em que depois de lermos, de ouvirmos, pudéssemos assim pensar e falar, nossa, eu entendi.
Eu sei onde eu preciso ali melhorar um pouquinho. Todos temos ainda um pouquinho a melhorar, não é? Então vamos lá continuar? Vamos ver. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Então, sem a humildade, não podemos nem sequer dizer que estamos conseguindo praticar a caridade. Porque a verdadeira caridade não é imbuída de orgulho, de vaidade. É ali de amor, pelo auxílio. E sem essa humildade, provavelmente sejamos aquele que faz a caridade para ostentar, né? E aquele que, no momento, está necessitando dessa caridade, pode se sentir envergonhado, humilhado. Então, olha o que ele nos coloca, né? Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. De quem? De nosso irmão maior, do Mestre Jesus, né? E aí, quando ele diz aqui para a gente, olha a profundidade aqui, ó. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes. Se a gente não tiver a humildade, a gente faz de conta. Eu vou fazer de conta que eu sou boazinha e vou praticar a caridade. Mas por dentro o ego está sendo exaltado ali. Como se nós vestíssemos uma roupa para ocultar as deformidades do corpo. Estou fazendo uma metáfora, uma comparação. Então, eu vou me fazer de uma pessoa que tenho virtudes, mas, no fundo, eu não as tenho. Eu só as pratico em alguns momentos como ostentação e como forma de me orgulhar disso tudo. E aí ele compara como uma roupa. É como se esse fato de eu me fazer humilde, de auxiliar, de fazer seja lá o que for no bem, fosse só para esconder o que realmente eu sou. Como se nós usássemos uma roupa para esconder ali alguma parte do corpo que não gostássemos tanto, né? Aí ele pede para que nos lembremos de Jesus. É isso. E num dos estudos que há algum tempo, faz um bom tempo, eu estava procurando a respeito, primeira vez que eu fui ler em estudo o Evangelho, eu vi uma palestrante que eu não recordo, acho que o nome direito agora, mas ela usava um termo que ficou marcado. É como se usássemos máscaras, né? Máscaras que nós mesmos criamos para parecermos o que não somos diante dos outros, para nos apresentar às outras pessoas sem assumir quem somos na realidade. Mas, quando eu não estou mais próximo destas pessoas, eu tiro a máscara. E aí, quem somos de verdade, né? Então, a verdadeira humildade é aquela que Cristo nos diz e nos ensina, para que nos assemelhemos à criança, que tenhamos a pureza de espírito, a pureza de coração. Vamos continuar a leitura.
O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso do pobre não é igual do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Então, ele vem nos mostrar o quão terrível é o orgulho. Ele é o oposto da humildade. É o oposto. Se eu tenho um orgulho, se eu quero ali aparecer pelos dotes que eu finjo ter, porque eu quero deixar lá no alto, quero ser elevada ao olhar do outro. E por isso que ele também nos coloca aqui a frase de Cristo, né? A palavra que ele ensinou. Ó, Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes. Por quê? Porque os poderosos da terra já tinham ali a recompensa que queriam, né? Que buscavam, que eram títulos e riquezas. Então, nós temos que buscar nos elevar, mas não para sermos mais que esse, mais que aquele, para aparecermos, mas a elevação que temos que buscar é para chegarmos mais próximo a Deus. Como? Nos melhorando, nos aperfeiçoando, nos fazendo melhores a cada dia, né? E somos nós que temos que buscar esse conhecimento, por isso a humildade. Eu sei que nada sei, né? Então eu tenho que buscar aprender os valores morais que são os que são valorizados no reino espiritual. Quando passarmos da nossa encarnação aqui terrena pelo desencarne e estivermos em espírito na pátria espiritual, que vamos levar são os nossos valores, as nossas aprendizagens do lado moral, do intelectual também, mas o que conta é eu, Silvia Helena, como pessoa, quem fui, o que fiz, quem sou realmente. Porque aí entra de novo aquelas máscaras. Eu não vou ter como usar uma máscara ao me apresentar na pátria espiritual, fazer de conta que eu sou aquilo que não sou. Estaremos totalmente despidos das artimanhas que buscamos aqui para encobrir aquilo que sabemos não ser correto, né? Não é correto. Então temos que nos elevarmos para termos aí avançado um pouquinho a cada dia para chegarmos a Deus. E não é Ele, Deus, que vai se rebaixar para chegar até nós. Nós temos que fazer essa busca por nós. Não é o outro que vai fazer por mim. Não adianta meu marido tentar falar, nossa, vou fazer preces, vou pedir, vou pagar penitência, seja lá o que for, para que a minha esposa melhore como um ser que ela é. Não. Eu posso fazer a prece pedindo a Deus para que a pessoa tenha discernimento e perceba o quão bom e necessário é essa mudança, essa busca do melhoramento.
mas fazer pelo outro não podemos. Todos têm o livre arbítrio, não é? Mas por hoje nosso tempo se finda e nós vamos parar por aqui com esses ensinamentos de Lacordaire. Mas não acabamos ainda o texto que ele nos deixa aqui, que é um tanto longo, mas que merece ser pensado palavra por palavra, frase por frase, para que entendamos mesmo, como ele pede ali no início, né? Que suas palavras sejam compreensíveis para que nós conseguíssemos ter o alcance do que ele quer nos passar. Então, é de pouquinho em pouquinho, a cada dia um trechinho, para que aí sim possamos ter esse entendimento. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e que a semana seja de luz e paz. Até breve, se assim for da vontade de nosso Pai Celestial.